Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, turma do 7º ano, na apostila página 24 e página 25. Lembrando que, posteriormente, vou fazer a correção dos exercícios que eu vou passar para vocês lá na página 25. Mas vou ler esse texto junto com vocês para poder dar uma introdução, tá? Antes de começar os exercícios lá na página 25. Vamos lá. Como você descreveria o céu em um dia ensolarado, sem nuvens, em algum lugar distante da poluição das cidades? Entre as coisas que você pensou, certamente está a palavra azul. É possível imaginar que, em outras sociedades e em outros momentos históricos, o ser humano não tinha uma palavra para designar a cor do céu e a do mar, em situações assim. Leia o texto a seguir para saber mais sobre isso. Civilizações antigas não tinham termo que representassem a cor azul. No século XVIII, o intelectual britânico William Edward Gladstone, ex-primeiro-ministro da Inglaterra e amante de literatura helênica, e aqui tem helênica relativo à Grécia Antiga, tá? Chegou a uma conclusão: os gregos ignoravam o azul. Numa análise dos dois principais livros de Homero, poeta da Grécia Antiga, a Ilíade e a Odisseia, Gladstone constatou que a cor branca era mencionada cerca de 100 vezes. O preto havia sido aproximadamente 200 vezes. O vermelho, citado menos de 15 vezes. E o verde, o amarelo, menos de 10 vezes cada um. Outras cores apareceram com menor frequência. Gladstone estudou escritos de outros autores e pensadores gregos e não encontrou a cor azul. Os céus e os mares eram sempre descritos como pretos ou brancos, ou com frases poéticas, como a aurora com seus dedos rosados. Em suas anotações, o intelectual britânico concluiu: eles entendiam o azul com a mente, mas não com a alma. Intrigado com a pesquisa de Gladstone, o filósofo linguístico alemão Lazarus Geiser se perguntou se o fenômeno da ignorância do azul era exclusivamente dos gregos. Para chegar a uma conclusão sobre o assunto, ele se debruçou sobre o Alcorão, todos nós sabemos que é o livro sagrado muçulmano, versões da Bíblia em hebraico, histórias chinesas, sagas islandesas e muitos outros escritos históricos. Em nenhum deles encontrou o azul. Sobre os Vedas, escrituras hindus, produzidas provavelmente por volta de 1500 a.C., Geiser escreveu: esses hinos de mais de 10.000 linhas estão cheios de descrições do céu. Quase nenhum tema é tratado com tanta frequência. O sol é o início da madrugada, o dia e a noite. As nuvens e os relâmpagos, o ar e o éter, tudo isso é contado, mas uma coisa que ninguém poderia saber por meio dessas canções é que o céu é azul, escreveu o linguista e filósofo. Deuster estudou as teorias de Gladstone
e Geyser, e decidiu fazer um teste final sobre o tema. Ele ensinou todas as cores para sua pequena filha, Alma, com o cuidado de não introduzir o céu e o mar nos exemplos que dava para cada cor. Quando a garota já estava confortável e com os termos e com a noção das cores, Deutscher decidiu perguntar a ela qual era a pigmentação do céu. Ela respondia imediatamente a tudo, mas como o céu olhava e parecia não entender do que estava falando. Primeiro ela respondeu, branco. Foi só depois de muito tempo e após ver os cartões postais em que o céu aparecia azul que usou essa cor para descrevê-lo. Por fim, o linguista israelense concluiu que nada mudou em nossa visão. Há séculos somos capazes de ver diferentes tons, mas não temos as mesmas necessidades. Era perfeitamente normal dizer que o mar era preto, porque quando está azul escuro parece preto. E isso é suficiente nesta época. Uma sociedade funciona bem com o preto, o branco e um pouco de vermelho. Esse texto vem falando dessa questão, está enfatizando a questão do azul. Claro, para cada tempo, para cada momento da civilização, a gente sabe que, dependendo da experiência com o mundo, nós vamos adquirir ou vamos ter essa abertura da curiosidade, até mesmo para inventar uma nova palavra, um novo termo para aquele objeto que eu estou apreciando, e até mesmo inventando uma nova palheta de cores, né? Nós já vimos lá no início que o azul, como nós estamos trabalhando aqui nesse texto, existe várias tonalidades do azul. Isso vai depender muito da civilização, da época, né? Qual o país, qual a etnia, enfim, isso vai depender muito da nossa experiência e da nossa necessidade de olhar o mundo de uma forma diferente, tá? Aqui ao lado vem falando sobre um filme muito interessante, A Chegada. Eu ainda não assisti esse filme, mas eu já vi trecho desse filme, onde os alienígenas chegam aqui na Terra e o governo americano vai contratar uma linguística, né? Uma professora renomada, né? Louise, e ela vai tentar ter esse contato com os alienígenas, né? Pela experiência que ela tem com o seu mundo, né? Com o planeta aqui Terra. E claro, nessa troca de experiência, os alienígenas também vão conseguir se aproximar mais um pouco com nós, seres humanos, através dessa identificação que essa doutora, né, a Louise, vai tentar trazer um pouco, aproximar um pouco essa questão da língua, né, dos extraterrestres e com um pouco da experiência dela de linguística, com um pouco dessa vivência do mundo que ela tem, ok? E aqui na página 25, nós vamos ser provocados com algumas perguntas referentes ao texto, tá? A número 1 aqui fala sobre o texto, anuncia que os gregos ignoravam o azul. Como essa afirmação pode ser justificada? Lá na página 24, nós vamos saber por que ele faz aquela contagem de número de cores. E ali ele vai identificar, é claro, que os gregos não tinham azul dentro da sua percepção de mundo, tá? Lembrando que você vai fazer sempre a lápis, para posteriormente, na correção, você poder melhorar a sua resposta ou até mesmo apagar e colocar a resposta correta, ok? Faça sempre a lápis. Número 2. Podemos dizer que a existência de uma palavra com significado igual a azul é universal? Justifique. Só tem uma resposta aqui correta, tá? Ou vai ser o não, ou vai ser o sim, tá? E você vai justificar. Leia o texto
mas só existe uma pergunta, uma resposta, perdão. Ou é sim ou é não, e você tem que justificar. Beleza? Na número 3. Por que algumas sociedades usam o termo azul e outras não? Identifique uma sugestão de resposta indicada lá no texto. Ou seja, no texto você vai encontrar esse questionamento. Lembra daquela pesquisa que o pai fez com sua filha? E você vai encontrar duas possibilidades. Essa que o pai fez com a filha, né? Perdão, fala dessa questão do azul. E lá também, no último parágrafo do texto, você vai encontrar também essas duas possibilidades para você colocar aqui a sua resposta correta, tá? Número 4, vamos lá. Considerando as diferenças de nomeação de cores vistas do textos estudados, você acredita que aprender uma língua pode levar uma pessoa a perceber o mundo de forma diferente? Não adianta colocar sim sem justificar. Não adianta colocar não sem justificar, tá? É uma resposta que com certeza ela é pessoal. Ok? Valeu, um abraço, tudo de bom. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.